é, das etapas para o concurso, e eu acho que são um pouco parecidas, né? Tirando o curso de formação, que eu imagino que seja realmente a mais difícil, né? A mais longa. Mas ali, prova física, objetiva, psicotécnicos, exames médicos, qual foi a etapa, na sua perspectiva, mais difícil? A minha etapa mais difícil, todas foram difíceis, mas a mais difícil foi o físico do bombeiro, porque eu não estava preparada para ser aprovada no concurso de bombeiros. Eu estava muito focada na polícia militar, porque eu já tinha sido aprovada, o concurso teve uma diferença de dias, né, de um concurso para outro. E uma coisa que me pegou muito, assim, foi a natação. Porque eu consegui, com o concurso da Polícia Civil, eu descobri que se eu me esforçasse, eu poderia ir longe na atividade física, né? Eu falo que foi um sucesso meu TAF da Polícia Civil. Teve um momento da minha corrida que eu achava que eles tinham apitado e eu não tinha escutado, porque eu olhava para trás e as pessoas estavam muito longe de mim. Eu falei, nossa, eu tô um aço. Mas isso mudou muito no decorrer do tempo, porque eu tive um problema de saúde. E quando chegou o momento de fazer a prova do bombeiro, que eu olhei o edital, eu tinha passado. Eu demorei a olhar que eu tinha passado e faltavam 15 dias para a prova física e eu não sabia nadar. Então isso foi, eu liguei pro pastor Nada, da minha nada, igreja, nada, eu não liguei pro meu sabia nadar marido, assim, eu nada. falei, tem duas notícias, uma boa e uma ruim. Aí eles falam qual é a boa. A boa é que eu passei no concurso do bombeiro militar, tô na 5ª colocação do quadro feminino. E qual é a ruim? A ruim é que eu tenho 15 dias para aprender a nadar. Eu nadava aquele cachorrinho, aquele cabeça fora d'água. Quando eu cheguei na natação para fazer a aula de natação, nesses 15 dias, para me deslocar 50 metros em 1 minuto e 10 segundos, que era o tempo da época. Hoje diminuiu, hoje são só 50 segundos. Eu falei, não vou conseguir. E no momento que eu liguei pro meu pastor, porque a gente estava em oração, porque eu abandonei o concurso da Polícia Civil, então muitas pessoas achavam assim, ela é louca, ela é doida, tudo que ela sonhou, um salário bom, o salário estava em ascensão, em Rio Branco. E aí as pessoas, nossa, ela é doida, ela abandonou o concurso, né, que ela tanto almejou, né, mas eu abandonei também agora, respondendo aquela primeira pergunta que eu falei tanto e não... Foi mais pela minha família. Eu ia ficar separado do meu marido, ele ia ficar aqui, eu ia ficar lá, e em oração eu não sentia paz. E eu aprendi com um amigo que Deus recolheu domingo que tudo aquilo que é do Espírito, tudo aquilo que é de Deus para nós traz paz. E toda vez que eu orava, toda vez que eu imaginava eu arrumando minhas coisas para ir para academia lá, eu sentia um conflito interno muito grande, espiritual mesmo, né? E isso, o pastor da minha igreja orando, e eles falavam assim: olha, Ana, a gente não sente que é de Deus para você ir para esse concurso. E ao mesmo tempo eu ficava meio chateada, falava, poxa, isso, será que é alguma coisa contra, né? Uma coisa que eu sempre sonhei. E aí eu fiz um compromisso com Deus. Eu falei, Deus, eu tô vivendo uma fase de tanta incerteza que se o senhor descer aqui e falar comigo, eu não vou entender. E meu marido nunca sonha. E quando ele sonha, ele não lembra do sonho, né? E aí eu falei para Deus, falei, Deus, se não é para ir para esse concurso, que meu marido sonhe. E que esse sonho tenha alguma coisa a ver com esse concurso. E aí meu marido sonhou uma situação muito estranha, né, no Acre, que ele queria ter acesso a mim, eu estando lá no concurso, dentro do curso de formação, e ele não conseguia ter esse acesso a mim. Ele tinha que atravessar 7 portões de ferro e lá dentro eu estava vestida como se eu estivesse num convento. E na hora que eu conseguia me desvencilhar desse lugar para sair com ele, a gente via muitas pessoas mortas e muita água, enchente. E foi a enchente de 2014 que veio posteriormente. E com esse primeiro sonho eu ainda não acreditei. Eu falei, não, isso é porque ele também está preocupado com essa mudança que a gente vai ter na nossa vida. Senhor, se é do Senhor que ele sonhe de novo, né? E ele sonhou na noite seguinte. E aí eu falei, não, eu entendi que espiritualmente realmente não é para ir. E aí o pastor da minha igreja sempre dizia, né? Ele falava, pois aquilo que a gente abandona por amor à nossa família, que é Deus que nos dá, aquilo que a gente vê que no começo pode soar que é a melhor coisa para nossas vidas, mas que no futuro pode ser uma pedra de tropeço, a gente tem que ouvir a voz do Senhor e continuar perseverando nele. Né? E aí eu passei um período de muita dificuldade depois disso, né? Porque eu desisti de uma oportunidade que estava visível, né? E aí voltei para o meu emprego ganhando muito pouco e fazendo milagre com aquilo que eu ganhava, né? Então, quando surgiu, em 2013 todo foi muito difícil para mim, 2014, 2015, e aí eu terminei a faculdade de biologia e já estava pronta pro TAF da Polícia Militar. Só que quando eu estive pronta pro TAF da Polícia Militar, eu tinha negligenciado um problema de saúde que eu já vinha trazendo antes. E aí eu fiz o TAF da polícia. Na hora que eu liguei pro meu pastor para falar da notícia do bombeiro, do concurso da aprovação, ele estava inclusive na escola de natação, na CRAU Natação. Um abraço pro Adson, se estiver nos assistindo.
que foi usado por Deus para me ajudar, né? Ele falou assim: não, filha, tá preocupada com o quê? Tô aqui do lado do melhor professor de natação do estado de Rondônia. E aí, ele passou o telefone naquele mesmo momento pro professor de natação. Eu falei: Watson, eu tenho um problema. Eu fui aprovada num concurso, que é uma coisa que eu não esperava. Eu olhava para o edital e via lá, R$ 5.500. Aí eu falava pra minha mãe assim: mãe, se eu passar nesse concurso, o que que eu vou fazer com tanto dinheiro? Minha mãe até brincava, ela dizia assim: não, filha, fala com a mamãe que a mamãe te ajuda a gastar, né? Porque pra mim era algo realmente muito acima do que eu aspirava a receber, né, na época. E aí esse professor me ajudou muito. Ele falou umas palavras que eu nunca vou me esquecer. Ele disse assim: Rose, o que depender de mim, você já passou, você já foi aprovada. E aí eu nem me toquei, né? Que praticamente 99% dependia de mim, né? Ele ia me passar a técnica e eu teria que aprender a me deslocar, quer seja de cachorrinho, crawl, de costa. O edital não pedia uma forma exata de natação. Eu tinha que fazer esses deslocamentos sem tocar as bordas, sem colocar o pé no fundo da piscina, né? E resultado de tudo isso, para a honra e glória do Senhor, foi que eu fui aprovada, com todas as dificuldades, né? Tava com um processo de anemia tão grande que eu precisava fazer transfusão sanguínea nessa época. E eu fui lá e o Senhor me ajudou a vencer. Depois que eu fui aprovada na parte física, eu falei: Senhor, só se o Senhor realmente não quiser. Eu estou aqui e eu quero ser uma excelente bombeiro. Não por mim, mas para a sua glória. E hoje eu estou aqui. Às vezes eu não compreendo o que eu estou fazendo aqui, mas eu sei que é um propósito maior do Senhor na minha vida. Pô, é bom essa fé, né? Ela é maravilhosa, ela é o que me É, move, ela é o que me faz acordar todos os dias, crendo que, ainda que o meu corpo fraqueje, ainda que meu coração desanime, existe um Deus que usa você, que me usa para abençoar vidas. E se não for para ser assim, eu não quero. Então, embora eu gostasse muito mais da atividade policial militar, e às vezes, conversando com meus militares, eu falo: senhores, eu não entendo o que eu estou fazendo aqui, mas o senhor sabe. E eu quero cumprir o propósito dele na minha vida, quer seja no bombeiro, quer seja em outra profissão, caso ele tenha para mim no futuro. glória a Deus. Amém.